Bom, pessoal, então o Ariel está pedindo para colocar o Felipe no grupo. Quem tem a chave do grupo é a Camila. Então, assim, depois eu vou falar com a Camila para ela ver se ela inclui ele, tá bom? Então vamos lá. Posso seguir? Tá, eu vou entender que posso. Então, a gente na aula passada, no nosso encontro passado, a gente estava discutindo esse problema dos turistas. A gente fez lá esse primeiro esboço aqui, né, fazendo uma espécie de diagrama, né, preliminar desse movimento. A gente partiu para uma resolução geométrica, né, aquela resolução das áreas. Fizemos aqui as nossas análises e chegamos a uma resposta, né, às perguntas que ele fazia, tá? Isso aqui foi parte daquele vídeo que eu mandei à parte para vocês, tá? E agora a ideia é pensar nessa variante do problema aqui, que é a seguinte: e se os turistas tivessem velocidades de caminhada diferentes? A gente descobriu, para a gente começar, né, que no esquema como está exposto na questão, ambos caminhando com a mesma velocidade, né, de 5 km por hora, e indo de bicicleta a 15 por hora, a gente percebeu que para eles saírem juntos e chegarem juntos, eles tinham que percorrer metade da distância de bicicleta e a outra metade a pé. E a gente percebe, logicamente, que a única maneira de garantir é que eles vão gastar o mesmo tempo para percorrer essa distância total. Tá? O que dá uma complicada é você considerar o seguinte: bom, e se eles caminhassem com velocidades diferentes? E aí a gente pode começar a pensar no seguinte: bom, considerando que. E aí eu vou começar a trabalhar. Como ele não está colocando especificação de valores, vamos começar a trabalhar do ponto de vista formal, tá? Vamos nomear. Então vamos considerar que a velocidades, aí vamos colocar aqui de bicicleta. Vou chamar de velocidade V e a pé vou chamar de U e U'. Tudo bem? É claro que a gente pode pensar que U e U' podem ter uma relação, mas a princípio vamos deixar como está. Certo? O que a gente sabe, e não é segredo para ninguém, é que a contar o esquema da questão, se a gente está considerando, por exemplo, vou fazer uma cópiazinha do diagrama lá, né? A gente sabe que esse caminho ele foi partido. A princípio eu não estou considerando que ele foi partido ao meio, vou trabalhar da mesma forma como eu trabalhei lá. E percebe que aqui, nesse caso, a condição acabou se impondo de que as distâncias têm que ser iguais. Então, o que acontecer aqui também vai se impor, certo? Agora, uma coisa eu posso considerar, porque isso de fato é uma condição do problema, que é a seguinte: se um deles pega a bicicleta e segue à frente, a distância que ele faz de bicicleta vai ser a distância que o outro vai ter que fazer a pé até a bicicleta. E aí, naturalmente, ele vai fazer, o primeiro que veio de bicicleta vai ter que fazer o restante da distância a pé, e quem estava a pé vai fazer o restante do trajeto que estava a pé, vai fazer de bicicleta. Oi, Camila, boa noite. Então, o que acontece? Tudo bem?
Então a gente sabe o que? A distância percorrida de bicicleta por um vai ser a distância percorrida a pé por outro. E a distância percorrida a pé pelo um vai ser a distância percorrida de bicicleta pelo outro. Então eu vou poder fazer uma composição de dois termos, que são distâncias, tá certo? Tudo bem? Ou eu posso combinar, ao mesmo tempo que eu tenho distâncias, eu posso combinar tempos. Por quê? Porque a condição principal é de que eles gastem o mesmo tempo para chegar. Então, o tempo gasto aqui mais o tempo gasto aqui vai ter que ser igual ao tempo gasto pelo outro mais esse tempo gasto também pelo outro. Tá certo? Então, se eu chamar essa distância aqui de x e aquela distância de y, e agora vamos colocar os nomes, né? Então, eu vou dizer o seguinte, o tempo gasto pelo primeiro, supondo que ele ande com velocidade u, então u é desse cara aqui. Então, vou colocar aqui assim, ó, a velocidade que esse cara anda é u. Beleza? E que esse cara que vai andar é u'. Aqui é bicicleta, então é v. E aqui é bicicleta, então é v. Tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando? Tá tudo certo? Beleza. Deixa eu ver o chat aqui. Tem gente digitando. Tudo certo. Tá bom. Diferente talvez do que alguns pudessem pensar, eu não estou fazendo a solução usando áreas. Tá? Primeiro porque as áreas, e aí é uma coisa legal de pensar. Esse método das áreas ele é muito legal quando você conhece efetivamente essas velocidades, essas relações. Porque aí você vai obter razões e relações geométricas que vão culminar numa álgebra que vão dar resultados. Quando você está usando valores que você não tem exatamente uma noção de quem são, você pode até fazer pelo outro jeito, pelo jeito geométrico. Mas você vai gastar mais tempo, porque você vai ter que ficar pensando em várias coisas, tá? E a ideia aqui é o seguinte, também obter uma outra via. Porque como eu estou tentando um resultado mais generalizado, vocês vão perceber que esse caminho que eu vou fazer vai ser mais simples do que usando as áreas, tá? Não, então, eu tenho uma pergunta aqui dizendo que se eles têm velocidades andando, eles não teriam andando de bike também? Aí não. Eu não vou impor essa condição. Eu vou supor que as velocidades deles a pé são as únicas que são diferentes. E de bicicleta não, bicicleta elas são iguais. Poderia fazer também com velocidade de bicicleta diferente. A gente pode fazer. Tá? O problema vai mais complicadinho, mas dá para fazer também. Tá? Então vamos lá, seguindo. Então o que eu posso dizer? Que o tempo gasto pelo primeiro vai ser igual ao tempo gasto pelo segundo. Né? Eu não sei se eu acho que essa figura tá muito complicada, tá esquisita, né? Deixa eu tentar trazer esses caras para baixo. Botar eles aqui para ver se a coisa dá uma melhorada. Acho que melhorou um pouco. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar a condição de que os tempos totais são iguais, tá? De que maneira? Eu vou escrever as frações distância por velocidade, certo? Quando você divide distância pela velocidade, você obtém o tempo gasto naquele trecho ali. Tudo bem? A gente pode, por exemplo, pensar assim, se eu estou andando 80 por hora, digamos que eu tenho que cobrir 160 quilômetros. Se eu dividir 160 por 80, eu vou obter 2 horas. Percebe? É o tempo que você gasta indo a 80 para percorrer 160. Então, o tempo total, e aí eu vou usar essa condição. Vou usar a condição de igualdade dos tempos totais.
eu queria só fazer uma observação. Eu tô com a minha alergia atacada, então eu tô meio antialérgico. Pode ser que eu esteja mais lento assim hoje, beleza? Qualquer coisa vocês me dão um alô, tá? Se eu fizer alguma besteira aqui, algo errado, tá? Então eu vou usar essa condição. O que eu vou fazer? Só que aqui para ficar legal, eu vou ter que escrever a fração em modo aberto, tá? Então eu vou ter que desenhar as frações. Então eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência. A primeira fração, o primeiro tempo é uma combinação de duas frações. Deixa eu fazer isso. Isso vai ser igual, aí só que aqui é um mais, né? Tem um mais aqui. Deixa eu aprontar as frações e aí depois a gente resolve. Isso, exatamente. Isso aí, exatamente. Eu tô aqui no devagar para não fazer besteira. Então vamos lá. Então eu vou ter aqui, o primeiro caso é x, certo? Aí deixa eu caminhar, deixa eu fazer uma... Aqui vai ser y, certo? Na primeira fração, o x vai ser coberto com velocidade v, e na segunda vai ser coberto com velocidade u. Depois eu vou ter a mesma coisa, x e y, só que agora o x vai ser coberto com velocidade u' e o y coberto com velocidade v. Perdão. Tudo bem, gente? Tá aceitável isso aí? Que não tem jeito de escrever fração aqui, então a gente tem que se virar nos 30. Tá. Agora tem o seguinte, olhando para isso, o que a gente pode fazer? Que saída a gente pode obter daí? Repara, a matemática é aquela coisa, é uma ferramenta. A gente tem que dar um fim para ela. Não adianta a gente ficar querendo fazer contas aí com isso, adoidado. A gente tem que parar agora e pensar o que a gente quer extrair daí. Por quê? Por quê? Ele... Tá, mas para que... Não, mas para... Tá, mas para que a gente quer fazer isso? A gente não... Eles são dados, né? Embora não sejam numéricos, eles são dados. A questão o que ficou marcado na primeira solução, na solução do problema original, que é o que resolve o problema dos caras. É saber que a bicicleta tem que ser deixada exatamente a meia distância. Exatamente. Repara que você dizendo isso para eles, o problema acaba. Olha, se vocês fizerem isso, vocês vão gastar o menor tempo. E vão chegar juntos. Certo? Então, qual é o objetivo dessa questão também? É dizer para eles o seguinte, olha, sabendo que vocês têm velocidades de caminhada diferentes, é descobrir onde exatamente a bicicleta tem que ser deixada. E a pergunta que fica é, como que a gente consegue obter uma resposta para essa pergunta de onde a bicicleta deve ser deixada a partir do que a gente está fazendo aqui agora? Por quê? Quase isso. Joga no chat aí, pessoal. É uma pergunta. De que maneira a gente consegue obter uma resposta para onde deixar a bicicleta a partir daqui? A pergunta da questão é exatamente essa. Onde deixar a bicicleta?
Mas repara, você, em tese, não sabe nenhum linha, nem V, certo? Você está quase lá. E aí, pessoal, o que vocês acham? Tá pensando? Porque, cara, isso é super importante, porque isso evita gastar tempo demais calculando. Quando você sabe exatamente o que você quer calcular, é super rápido. Não. O Lucas já tá botando aqui x é 40 menos y. Não, tudo não. Tá, isso aí é ok. Mas o fato é, a partir disso aqui, né? Como é que a partir daqui a gente consegue chegar lá? Eu vou tentar matar essa dúvida de uma vez, né? Pra gente ganhar tempo. A proposta do Bruno, ela é boa. O Bruno só não foi até o final. Mas a proposta é o seguinte: se você isolar x, você isola y. Se você isola os dois, então de fato você pode obter uma fração dos dois, uma espécie de x por y. O x por y é o quê? A relação que eles têm entre si. E isso vai te dar exatamente o quê? Onde que a bicicleta tem que ser deixada. Se você tiver uma resposta para o x sobre y ou y sobre x, você sabe dizer onde é que a bicicleta tem que ser deixada. Tá correto? Porque se você sabe qual é a razão entre eles, você sabe qual é a soma entre eles. Então, se você sabe qual é a razão, você sabe exatamente onde que a bicicleta deve ser deixada. Então, vamos executar isso? Então, a ideia é deixar x de um lado e y do outro, ok? Então, vamos transportar as frações. Como esse programa aqui nem tudo é mal, vou fazer o seguinte. Eu vou copiar tudo isso e vou trazer. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar isso aqui, vou deixar x aqui. Esse cara eu vou trazer para cá. Na verdade, eu podia fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar na mão mesmo. Espera aí, calma lá. Eu acho, cadê? Vamos lá. Aqui se eu trocar o y, eu vou trocar pelo x. É que tem coisa duplicada aqui. O negócio aqui deu zebra. Espera aí. Acho que agora foi. Então, se eu pegar aqui, eu posso trabalhar da seguinte maneira. Trouxe o x para cá, então ficou x sobre o linha e um menos. Esse cara aqui foi para lá, menos. Então vai ficar aqui o seguinte, ó. Eu vou escorregar esse cara para frente. Então vai ficar y sobre v menos y sobre u. Beleza? Não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o x aqui para fora e o y aqui para fora. Vou fazer isso da seguinte maneira. Vamos ver. Tá, vamos ver se vocês não vão estranhar, beleza? Eu não tenho um parêntese grandão aqui, tá? Então eu vou usar o seguinte. Não, vou fazer algo mais vergonhoso. Eu vou fazer isso aqui, ó. Mano.
Quem não tem parentes caça com colchetes. Então isso aqui deixa eu ver. Vou fazer outro aqui do lado de cá. Limitações da tecnologia, né? A gente às vezes fica limitado. Então vou escolher. Cara, dá para fazer, mas tem até uma função LaTeX aqui que é para fórmula, mas o meu computador ele não suporta, não sei por quê. Pois é, mas enfim, não tenho, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o X, eu botei para fora, então esse cara vira 1. Esse cara aqui vai virar 1 também. Coloquei o Y para fora, aqui vira 1. Aqui também vira 1. Eu espero que vocês estejam entendendo essa anotação, hein, pessoal. Não. Eu vou fazer uma troca. Eu vou jogar Y para um lado e vou colocar quem está com o X para o outro. Tá certo? Então vai ficar aqui. Vamos fazer aquela mágica da duplicação. E o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Vai ficar bem esquisito, mas vamos lá. Eu vou separar o X desse cara aqui. Eu vou trazer o Y para onde está o X. Né? Eu passei o Y para o outro lado. Ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vou criar aqui uma fraçãozinha para ele. E a fração zona... Deixa eu só tirar essas coisas daqui para poder organizar. Eu peço para vocês 1000 perdões, mas eu não tenho uma outra maneira de fazer isso, tá? Tá aqui. E agora eu vou caçar meus camaradas. Vou trazê-los para cá. Tudo bem, gente? Basicamente, esse daqui é um resultado. Eu tenho X. Exatamente. É por isso que eu falei, dá para fazer com velocidades de bicicleta diferentes também, tá? Eu quis só reforçar a ideia de que como você pode generalizar um resultado, né? E aqui o que a gente faz? Uma coisa que você para pensar é o seguinte. Normalmente quando você faz uma conta dessa, você se pergunta o seguinte, está certo? Como é que você pode verificar se isso está certo? Você tem uma ideia? Sim, mas será que a gente está fazendo a coisa certa? Uma coisa que você pode talvez pensar é explorar casos particulares. O caso particular que a gente tem, por exemplo, na própria questão, que seria voltar, que é considerar que o lim igual a u. É um dos casos. Se a gente considerar um caso... Então, um caso particular. Um caso particular em que u igual a lim... Exato. Então, se você faz isso, quanto é que dá x por y? Faz aí, façam as contas. Se u igual a lim, o que acontece é que essa conjunção aqui dessas duas frações vai ser exatamente igual a de baixo. Então, x por y vai ser igual a 1. Ou seja, a divisão do trajeto vai se dar igualmente entre x e y, ou seja, bem no meio. Bom, legal. Agora, vamos explorar um outro caso particular.
E se o linha fosse igual a V? E se o cara conseguisse andar a pé igual como se estivesse andando de bicicleta? Quanto daria x por y? Não precisa. Então, tudo bem, não tem problema. É que aí é o caso de interpretar o resultado, né? Sim, mas o fato. Então, aí olha só, quando você faz isso, você chega à conclusão de que essa fração, essa combinação de baixo vai dar zero, a de cima vai dar alguma coisa. Então é como se fosse uma constante dividida por zero. E qual que é a implicação disso? A implicação é de que o circuito não deve ser dividido. Um deles vai a pé e o outro vai de bicicleta. É uma forma de interpretar. Tá certo? Agora, a gente poderia fazer, por exemplo, e aí eu queria explorar esse caso com vocês, para a gente ter uma ideia, né? Vamos explorar o caso em que o V seja 15, né? Que é 15, que é dado na questão. O seja 5, como é dado na questão. E o linha seja 10. Quanto dá x por y? Eu quero que vocês façam essa conta agora aí. Só dá uma fechada no microfone, Bruno. Fala, Lucas. Dá uma fechada, O que eu estou fazendo é usando os dados da questão e considerando apenas que um deles anda a 10 km por hora. Seria uma coisa intermediária entre andar a pé e de bicicleta. Calculem isso, só para a gente ter uma ideia. Vamos esperar o pessoal, vamos ver o que o pessoal vai dizer. Tô esperando, hein, pessoal, cadê? Esse cálculo que vocês vão fazer vai dar negativo em cima e embaixo. Então, sem estresse.
Deixa eu montar o meu aqui, vamos lá. Vamos fazer as substituições. Bom, no lugar do V, 15. No lugar do U, 5. Então aqui embaixo 15, no lugar do U, 10. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. A gente sabe que para combinar frações, a gente tem que igualar denominadores, certo? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Na fração de cima, né, no termo de cima, eu vou igualar os denominadores aqui. Então eu vou levar a segunda para o denominador 15. Basta multiplicar por 3 em cima e embaixo. Então em cima fica 3, embaixo fica 15. Na fração de baixo, ela fala assim, bom, eu tenho um denominador 15 e o outro 10, como é que eu faço eles terem o mesmo denominador? Né? O truque que eu faço aqui é o seguinte, eu multiplico por 1,5 em cima e embaixo. Aí eu tenho 1,5 em cima e 15 embaixo. E aí, naturalmente, o que vai me sobrar? 1 quinzeavos menos 3 quinzeavos vai me dar menos 2 quinzeavos. E embaixo eu vou ter quanto? 1 menos 1,5, a mesma coisa aqui, 0,5 quinzeavos, certo? Tudo bem? Eu sei que eu estou misturando decimal com fração, tá? Mas não tem problema, você pode misturar. Bom, no caso aqui, se você usar aquela regra do multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, você vai perceber que esses dois fatores 15 vão se cancelar e vai sobrar só um 2 dividido por meio. Bora. 2 dividido por meio é a mesma coisa que 4. Então você chega à conclusão de que a razão entre x e y vai ser igual a 4. Tá ok? Então é como se você pensasse o seguinte, se eu pegar o trajeto e dividir, se eu botar o trajeto aqui, ó, isso aqui é todo o trajeto, certo? Como é que eu faço para colocar esse x, y igual a 4 aí nesse trajeto? O que eu faço? Sim. Exato. 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 Você vai dividir então em 5 partes, tá ok? Então assim, quando você dividir em 5 partes, vamos ver se eu consigo fazer essa divisão aí. Oxi. Calma, rapaz. Então tá lá. Então a gente sabe que esse pedaço aqui de 4 aqui vai ser o x. Então deixa eu ver se eu consigo. Olha, eu vou fazendo já excessos. Então aqui vai ser x e aqui vai ser y. Faz sentido? Faz um certo sentido porque quem vai percorrer o maior trecho a pé, quem tem maior velocidade, exatamente. Para compensar. Quem anda
com menos velocidade vai ter que andar um trecho maior de bicicleta, tá certo? O curioso é que uma velocidade de 5 ou uma outra de 10 dá uma diferença bem grande de trajeto, né? É bem grande, bem significativa. Tudo bem, gente? Tá compreendido isso aí? O que eu sugiro a vocês é pensar no seguinte, e aí eu vou deixar até como exercício para vocês irem treinando, que é como seria fazer esse problema usando o método das áreas? Como que a gente poderia pensar nele a partir do método das áreas? E aí eu vou deixar para vocês como dever de casa, vamos dizer assim, tá bom? Como aplicar o método das áreas nesse problema que é literal. E um segundo dever de casa relacionado é resolver o problema que vem logo em seguida, que é o problema dos três irmãos, tá? É um problema muito parecido com esse, muito parecido mesmo. E a ideia é que vocês tentem aplicar essa regra das áreas nesse problema aqui. E eu quero que vocês, ao longo da semana, se puderem, irem me passando o que vocês estão conseguindo progredir. Tá certo? Mas a ideia é que vocês tentem fazer, até para vocês começarem a quebrar um pouco a cabeça com esse método, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Sim, não, mas é o que vai, não, mas é o que vai acontecer. E aí é como se você estivesse fazendo o problema dos turistas, só que é como se fosse assim, eles não vão percorrer a mesma distância a pé e de bicicleta, entendeu? Porque é como se a bicicleta fosse móvel. No fundo é fazer o problema dos turistas com uma bicicleta com inteligência artificial, entendeu? Ela bate e volta. Então assim, é uma espécie de progressão conceitual do problema, né? Eu quero que vocês pensem nesse problema aí dos três irmãos, tá? E se possível, se vocês conseguirem pensar ele usando esse método das áreas, tá? Bom, agora na sequência, o que eu fiquei devendo, aí vou voltar, é o problema 6, se eu não me engano, né? Isso, é esse mesmo. Esse problema, ele diz o seguinte, saúde, um barco ele realiza um percurso de ida e volta entre dois pontos de um rio sem correnteza. E esse percurso tem uma duração de 50 minutos. E ele diz assim, mostre que se esse mesmo percurso fosse realizado na presença de correnteza, sua duração seria maior do que 50 minutos. Tá certo? Esse problema, ele é contraintuitivo. Primeiro porque a maioria não, mas uma grande parte das pessoas, diante dessa questão, diria que a resposta é a mesma. E tem um pouco de lógica nisso, né? Porque você diz o seguinte, se eu estou usando correnteza, quando eu estou indo a favor da correnteza, meu tempo é menor. E quando eu volto, naturalmente, meu tempo é maior. Mas é provável que essas coisas se equilibrem, digamos assim. As pessoas usam esse raciocínio, porque a velocidade vai me ajudar aqui e na volta ela vai me atrapalhar. Mas elas vão usar o seguinte argumento: vai me atrapalhar aqui igual me ajudou ali. Então vai compensar. Então, esse é o ponto. O que ele está colocando aqui, ele quer que você mostre uma coisa que é para muita gente contraintuitiva, que os tempos são diferentes. Então ele quer que tu mostre que a duração é maior com correnteza. Isso assim, é um fato. Com correnteza a duração é maior. O que ele quer é que tu mostre isso.
Tá certo? Deixa eu ver aqui. Então, o Oriel tá colocando aqui no chat que essa questão lembra aquela dos 50%. Exatamente, ela lembra. E aí você vai perceber que um aumento de metade lá não vai ter o mesmo impacto no tempo do que uma redução de metade lá. Só que o problema é que quando você olha essa questão do Rio, eu falo porque quando você trabalha isso em aula, muitos alunos dizem que o tempo é o mesmo, porque esses efeitos vão se compensar. Então, para eles mostrar que a duração é maior, é extremamente complicado, porque muitas vezes não é aquilo que eles acreditam, tá? Então, o que acontece é o seguinte, eu vou tentar fazer da mesma maneira, eu vou usar o método das áreas, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, deixa eu fazer uma anotação antes, só para a gente não se perder. É o seguinte, a anotação é tempo sem correnteza. Só para a gente colocar aqui na mesa o que a gente vai querer buscar, tá? O tempo sem correnteza eu vou chamar de 2t, que seria um tempo para ir e um tempo para voltar, certo? Esse tempo ele já vai estar embutida nele a noção de qual é essa distância e qual é a velocidade do barco, tá certo? Tempo com correnteza. O tempo com correnteza vai ser assim, ó. Na ida, vamos supor que ele vá rio abaixo, beleza? A favor da correnteza. Então o tempo que ele vai gastar é t menos uma quantidade que eu vou chamar de x, certo? Então ele vai economizar x lá no tempo. E na volta, ele vai gastar t mais y, que seria esse atraso aí que ele vai ter. Tá certo? No fim das contas, quando você faz isso, quando você junta quem é igual aqui, você chega à conclusão de que isso é 2t mais y menos x. E aí toda a busca da questão gira em torno desse camarada aqui. Tá certo? Como ele diz que o tempo é maior, então o que a gente tem que mostrar? A gente vai ter que mostrar que o y ele é maior do que x. Tá certo? Eu espero que essa notação não incomode vocês, x e y para tempo, tá? Então o objetivo da questão é basicamente esse, mostrar que y é maior do que x. Tá certo? Qualquer coisa, pessoal, botem no chat aqui, tá? Então vamos lá. Se eu pegar dentro do esquema, tá? E eu vou construir então o meu retângulo sem correnteza. O meu retângulo sem correnteza é esse camarada aqui. A base dele é t e a altura dele é v, tá certo? E a área dele vai representar a distância de ida e volta. A distância, quer dizer, de ida e, consequentemente, a distância de volta. Beleza? É como se eu marcasse aqui no Rio 2 pontos. E a distância entre eles é d. Eu vou chamar isso de d, ou o nome que eu quiser dar. E esse tempo aqui eu vou chamar de um tempo abstrato t, beleza? O 50 aqui é o irrelevante, não é, ele não está aqui porque ele é importante, tá? Eu podia botar qualquer número. Então a ideia é o seguinte, o que é fazer uma variante desse problema? Se eu aumento a velocidade, eu vou construir um outro retângulo com uma altura um pouco maior, só que eles vão ter que ter a mesma área. Por quê? Porque a distância percorrida tem que ser a mesma, tá certo? É mais ou menos isso aqui. Concordam?
Vou só dar uma ajeitada. Esse é o perfeccionismo barato. E aí lembrando sempre, o que eu fiz aqui foi aumentar a velocidade, consequentemente o tempo vai reduzir, e eu tenho uma combinação de que esse cara aqui tem que ser igual a esse cara aqui, tudo bem? Então esse cara aqui de cima é com correnteza e a favor dela. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou puxar um cara por baixo. Só que eu vou puxar por baixo, repara, eu estou tentando manter o mesmo afastamento que eu fiz aqui para cima, eu estou tentando manter para baixo, que é exatamente a correnteza adicionando e retirando, ajudando e atrapalhando, certo? Você não tem que ter nenhuma preocupação de desenhar perfeitamente, porque em geometria a regra do jogo não é desenhar correto, é as relações expressas serem corretas, tá? Pois não. Então, eu vou colocar uma legenda aqui que talvez ajude. Aqui, ó, seria a velocidade do barco normal. Esse de cima é a velocidade adicionada à velocidade da correnteza. E o de baixo seria a velocidade do barco retirando da correnteza. Sacou? Então eu tenho esse retângulo do meio aqui, é o movimento sem correnteza. Então a partir dele a gente vai tirar os parâmetros de tempo. No caso aqui, ó, se você fizer isso aqui, ó, esse cara aqui é T. Esse retângulo aqui de cima, o que passa lá por cima, é o com a velocidade adicionada, ou seja, é L rio abaixo, com a correnteza ajudando. Então ele passa a ter uma velocidade maior, ou seja, eu tenho um U a mais aqui no V. Naturalmente o tempo vai ser menor, e esse tempo menor, essa economia eu vou chamar de X, tá certo? Então esse pedacinho que está ali é o X. Vou tentar não cagar o desenho, né? Deixa assim, então vamos lá. Aqui vai ser X, ou seja, é o quanto ele economizou, tá vendo? Em cima de T. Então, essa base aqui, ó, essa base aqui é exatamente o T menos X que eu tinha mencionado lá atrás. Tá vendo aqui? Eu tenho o T menos X, ou seja, o quanto eu economizei ao aumentar a minha velocidade. Repara que eu estou fazendo todo o jogo levando em conta de que a área tem que ser a mesma, certo? E ao reduzir a velocidade de um valor U, eu vou estender meu tempo. Então esse pedaço aqui, ó, é uma extensão acima de T. Então, naturalmente, observando a minha notação, esse cara aqui vai ser o nosso Y. Tudo bem, gente? Dá uma olhada. Posso prosseguir? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser um jogo de combinação de área. O que eu sei aqui? E aí a gente tem que ficar retomando aquelas discussões dos encontros anteriores. O que faz eu poder conectar uma situação com a outra? Os invariantes. Então eu vou olhar o seguinte, qual que é o grande invariante desse problema? O deslocamento. O deslocamento aí, ele vai ser o cara que vai conectar a situação com correnteza com a situação sem correnteza
e com correnteza na ida e na volta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a condição de invariante do deslocamento. Ou seja, mesmo com correnteza, eu tenho esse invariante do deslocamento. Então, eu vou colocar ida igual a volta, certo? Só que o que eu vou fazer? Eu vou dar nomes para essas áreas aqui. Então, eu posso começar. Eu vou pegar lá no alfabeto e vou começar no P, tá? P, Q. O de cima, quem pode ser? Só pode ser Q. Pensa aí numa razão de por que não pode ser outra coisa. Então, aqui é o Q, aqui é Q. Esse pequenininho aqui vai ser R. Não só isso. Não, não, mas nem só isso. A questão é visual, é geométrica. Olha o corte que a gente fez. A gente está fazendo um corte num retângulo. O que eu tenho aumentando, eu tenho diminuindo. Então, você olha as áreas em cima e embaixo. A base delas é a mesma. E a altura delas é a mesma. Então, os retângulos Q, eles têm a mesma base e a mesma altura. Aqui é mais U, aqui é menos, mas o tamanho é U. Então, aí calma que a gente vai chegar lá. Cada pedacinho desse eu vou dar um nome, tá? S e agora T. O que acontece? Olhando para cá, repara que eu dei um nome para cada pedacinho desse, tá? E olhando o que eu tenho que mostrar aqui na questão, a gente tem que começar a mirar o que a gente tem que obter aqui a partir dessa sopa de letras aqui. Repara, eu tenho que mostrar que y é maior do que x, eu tenho que mostrar que esse cara é maior do que esse. E repara, para mostrar que esse cara é maior do que esse, eu tenho que criar uma relação entre t e s. Em particular, eu tenho que mostrar que t é maior do que s. Por quê? Porque eles são retângulos de mesma altura. Retângulos de mesma altura, o que tiver maior área vai ter maior base, certamente. Tá ok? Então, o que a gente tem que mostrar aqui no fim das contas? De que t é maior do que s. E ao fazer isso, a gente já conseguiu mostrar que y é maior do que x. Beleza? Então, vamos lá. Vamos na condição de invariante. A condição de invariante diz que a distância percorrida com correnteza, tá? Na ida e na volta é igual. Então, vamos lá. Vamos começar a escrever aqui nossa sopa. Na ida, com o rio abaixo, né? É P mais 2Q. Reparou? O tempo é T menos X. Então, a área compreendida é essa daqui. P mais 2Q. Então, na ida, P mais 2Q vai ser igual a na volta. Na volta é esse retângulo de baixo aqui, ó. P mais S mais T. Beleza? Estou aqui de olho no chat. Então, P mais 2Q igual a P mais S mais T. Bom, conclusão inevitável, 2Q igual a S mais T. Pergunto para vocês, a gente consegue extrair alguma conclusão a partir disso em relação a T e S? Infelizmente, essa relação não é suficiente. Dizer que a soma de S mais T é 2Q não diz nada a respeito de quem é maior. Certo?
Então você tem que dizer o seguinte, olha, vamos tentar achar uma relação aqui para Q, em particular uma que apareça o S, se for o caso, né? Olhando para a figura, se você olhar para cá, tu repara o seguinte, ó, vamos comparar, olha aqui. Quando você vai à velocidade v, então, vamos aqui no, vamos aqui no v, ó. Quando você vai no v mais u, você olha o retângulo que está no meio, que é o retângulo sem correnteza, você repara que o que sobra aqui em cima é o que tem que sobrar aqui na lateral. Por quê? Porque esse P e esse Q é comum para os dois retângulos. Então, o que é comum, beleza, você vai ter que igualar o que parece não ser. Então, a conclusão que você chega é que Q, na verdade, é o quê? É um R mais um S. Beleza? Então, você vem aqui e diz o seguinte. Então Q, na verdade, é um R mais um S. Isso igual a S mais T. Continuando. Então, o que você tem aqui? Depois eu vou ajeitar bonitinho. 2R mais 2S igual a S mais T. Quando você faz uma passagem do S para o outro lado, tá? Se vocês me permitirem cometer essa infâmia, quando eu passo o S para o outro lado, ele vai subtrair esse 2S, vai me sobrar, e aí agora eu vou inverter. Eu vou colocar T igual... Repara, quando eu pego o S para o outro lado, vai ficar 2S menos S, ou seja, 2R mais S. Vai ficar 2R mais S. E aqui, aí aqui a gente encontra o que a gente queria, né? Ajeitando para ficar bonito, para a foto. Daqui você conclui o quê? Pô, o T ele é o S mais alguma coisa. O que diz claramente que ele é maior do que o S. Então o T é maior do que S. E aí o famoso isto é, Y é maior do que X. E com isso você prova o que ele manda você provar. Mostrar que o tempo de atraso contra a correnteza é maior do que a economia de tempo a favor dela. E que uma viagem de ida e volta a dois pontos fixos, a margem, por exemplo, com correnteza vai sempre implicar num tempo maior do que sem correnteza. Sempre. Tudo bem, gente? Eu tô olhando para cá que eu tô olhando no chat aqui. Alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Pô, valeu, cara. Está aprendendo, está aprendendo. É claro que aqui vocês poderiam fazer do jeito tradicional, né? Ia ter vocês iam encontrar uma fraçãozinha lá, bonita, né? Vai ficar uma espécie de, sei lá, x sobre v mais u mais x sobre v menos u. E aí, meu amigo, topa fazer conta aí até chegar lá no resultado. Tá? Eu acho, por exemplo, nesse caso específico, o lance das áreas é matador. Tá? A vantagem é porque você não tem que exatamente calcular nada, assim, exatamente, né, qual é o tempo de duração dada uma certa correnteza, o que é bom. Você simplesmente tem que mostrar que uma quantidade é maior do que a outra. Então, eu acho que esse método em particular ele é muito útil nesse caso, tá? É muito útil mesmo. Tudo bem, gente? Camila, Felipe, Lucas.
Sim, não, com certeza. O fato é que você vai ter um caminho muito espinhoso pela frente, né? Porque você vai ter que fazer uma redução de MMC, vai ter que multiplicar em cima. E o pior é que você vai ter que ainda separar. Porque você vai ter que dizer o que esse x sobre v mais u mais x sobre v menos u tem a ver com 2x sobre v. Então ainda vai ter que ajeitar para dar resposta assim, que x sobre v mais u mais x sobre v menos u vai ser igual a 2v sobre u mais alguma coisa, para dizer que esse tempo é maior. Sacou? Então ainda tem essa coisa, você vai ter que ajeitar. Isso é... Eu acho em particular que esse método aqui, para esse caso, ele é muito bom. Ele é bem ilustrativo, assim. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Não, da mesma coisa. Só que assim, eu acho que a vantagem aqui é que você tá conseguindo visualizar as coisas, cara. Eu acho que isso é uma vantagem. Porque se você reparar bem, o que acontece? Aqui você tem, se era para o retângulo original, do meio, sem correnteza, quando você olha para o cara do lado, esse T é o que sobra, né? Tá vendo? O T é o que sobra. Quando você olha para o cara que está lá dentro, esse V mais U, quem é que sobra? Tem um R mais S sobrando. Percebe? Além desse Q aqui, né? Então você acaba chegando a uma conclusão visual mesmo, de que esse cara tem que ser maior do que esse. Ele sozinho tem que ser maior do que esse cara aqui. Então você consegue obter relações visuais. Por exemplo, o próprio aluno vai perceber o seguinte: quando você sai desse cara do meio e reduz ele para o de cima, você percebe que eu tenho esse pedacinho aqui, ó. Repara que ele tem a mesma largura do de baixo. Largura não, mesma altura. Eu espero estar falando uma coisa que você esteja entendendo, tá? Ele tem a mesma altura que o de baixo. Deixa eu tentar botar uma cor aqui. Tá vendo? Ele tem a mesma altura que o de baixo. Quando eu retraio esse cara aqui do meio e aumento a velocidade dele, eu diminuo o tempo. Então o que você faz é, essa retração aqui, ó, vai dar essa área aqui, que tem essa base pequena. E quando você vai pegar do meio e vai expandir, repara que você não está expandindo um cara de área aqui, você está expandindo um cara de área Q mais R. Percebe? Então você já começa a ver o seguinte, esse cara aqui, o T, ele já está ultrapassando. E você repara que tem tudo a ver com R. Olha o que a gente obteve. O dobro de R. Então você consegue obter, cara, uma série de compreensões em cima dessa figura. Você pode fazer uma série de discussões em cima dessa figura. Para além de ter mostrado que Y é maior do que X. Então acho que assim, é uma vantagem que esse método tem, pelo menos, né? Eu acho. A álgebra tem essa coisa muito bonita de chegar ao resultado, mas fazer discussões intermediárias talvez, né, você não tenha permissão, tá? Sim, sim. E como toda solução está estampada na figura, você pode ficar visualizando as etapas, entende? Então, a álgebra tem aquela coisa de você montar corretamente e executar os cálculos de modo correto e chegar no resultado. O ponto que eu acho que esse método ele tem uma vantagem em cima do método algébrico, que é você poder visualizar as relações. Exatamente isso. Tá? Eu acho que é muito instrutivo nesse problema, cara, em especial. Tá? E como a gente no ensino básico lida com problemas
simples, né, do assunto, a ideia é verificar a compreensão básica, eu acho que ele vai bem na maioria dos problemas, sim, esse método aqui, eu acho, tá? Tudo bem então, gente? Vamos seguindo, né? Então aqui a gente conseguiu obter nosso resultado. E agora vamos para o problema do milhão. Esse é um problema que eu há anos eu venho propondo esse problema há muitos anos para os alunos, mas vocês ficam com medo desse problema. E o que eu quero fazer com eles é o seguinte, com esse problema é o seguinte, a gente vai tentar resolver esse problema usando o nosso método das áreas. Será que a gente consegue fazer? Então, um detalhe. Como eu disse, não lembro agora se eu disse semana passada ou na outra. O que eu acho que é bacana é que a gente está tentando explorar esse método das áreas, que é um método já conhecido, num ambiente de movimento uniforme, que ele não é pensado, né? Ninguém nunca pensou usar isso no movimento uniforme. Porque, não sei, esse método é muito utilizado nos gráficos para movimento variado, perdão. Mas uniforme até agora não. Mas eu acho que é possível, como eu tenho tentado mostrar para vocês, é possível usar esse método mesmo no movimento uniforme, ele é bem útil, tá? Então a ideia é o seguinte. Isso, isso aí. Pois é, cara, pois é. Então, esse problema eu fui mudando ao longo do tempo para tentar fazer ele ficar mais evidente, né, as relações. A primeira coisa é o seguinte, é transformar o enigma num problema. Como que a gente conseguiria fazer o enunciado em termos de cinemática, tá? Então, vamos lá. O mercador e poeta persa Siri Sohrab, do século II a.C., do qual pouco se sabe, ao descrever o cotidiano das caravanas de mercadores, propôs em versos o seguinte enigma. Tá? A gente vai ler e fazer o que eles estão pedindo. E o enigma começa assim: em busca de seda e especiarias viajamos pelo deserto, tendo o sol por lâmpada e marcador de dias. Com os cestos vazios, um camelo dá exatas 40 passadas durante a canção sagrada a Ahura Mazda. Com os cestos cheios, 20, nem mais nem menos. E assim nossas caravanas vêm e vão pelas areias do deserto. Quando adormece o sol, encontramos os que de lá vêm. Depois de comida e descanso, com o sol recomeçamos. Com cestos vazios mais um dia, com cestos cheios 4 vezes mais. E aí, o que se pede? Explicar a diferença apontada nos dois últimos versos. Então, a primeira coisa aqui é transformar esse enigma num problema. Tá? Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Então, basicamente, o que você tem esses caras têm um ponto de partida e um ponto de chegada. É o vilarejo lá que o cara mora, isso aqui é a cidade, onde ele vai buscar esse negócio. Então o que acontece eles dizem que o sol é a lâmpada e marcador de dias. No fundo o que eles estão dizendo é o seguinte, eles vão caminhar enquanto houver sol, e eles vão contar quantos dias demora para a coisa rolar, eles não têm relógio. Então eles estão contando o seguinte, deu dia, a gente andou, chegou a noite, a gente parou um dia. Eles vão recomeçar com o sol, tá certo? Então o que eles estão dizendo é o seguinte, primeiro, estão partindo de cestos vazios, de um ponto, e do outro ponto, outros estão partindo com cestos cheios. E eles estão dizendo o seguinte, com cestos vazios, um camelo dá exatas 40 passadas durante a canção sagrada.
Então vamos imaginar que a canção sagrada dure um certo tempo. Então o cara conta que com cestos vazios um camelo dá 40 passadas, com os cestos cheios, 20. Ou seja, ele está dando uma relação de velocidades aí. Então, indo a velocidade, eu vou dizer que é 2v, porque eu sei que na volta a velocidade é v. Estou contando que aqui quem está vindo, vamos colocar nomes, né? A e B. Eles saem de A com cestos vazios e eles saem de B com cestos cheios, certo? Eles só andam com o Sol, com luz. Então o Sol ele dá essa contagem de tempo, tá certo? E ele diz o seguinte: e assim nossas caravanas vêm e vão pelas areias do deserto. Quando o Sol adormece, encontramos os que de lá vêm. Então, veja bem, quando eles estão vindo, em algum momento o Sol vai adormecer, eles vão se encontrar, essas caravanas vão se encontrar. Naturalmente, dadas as relações de velocidade, a gente sabe exatamente onde isso vai acontecer, certo? Isso vai se dar 1/3 do fim. Essa razão talvez seja clara, pensando que no mesmo tempo uns vão andar com velocidade v uma certa distância e os outros que têm o dobro vão andar o dobro dessa distância. Tá certo? Então eles vão se encontrar nesse ponto aqui. Tá certo? Vou marcar aqui. Bom, depois de comida e descanso, com o sol recomeçamos. Com cestos vazios mais um dia e com cesto cheio 4 vezes mais. Então é como se fosse assim, cinematicamente, qual que é o problema? Dois móveis partem dos pontos A e B, o móvel que estava em A tem o dobro da velocidade do móvel que estava em B, e depois que eles se cruzam, um vai gastar um certo tempo para terminar o trajeto, e o tempo que esse gastar, o outro vai gastar 4 vezes mais. Então a ideia é mostrar isso. A gente conseguiria fazer isso usando a regra das áreas? Eu vou dar para vocês 3 a 5 minutos para vocês tentarem rabiscar alguma coisa em cima disso. Beleza? Vocês topam? Para a gente fechar a noite? Beleza, é isso aí. O enunciado está compreendido? Está tudo certo? Uhum. Tenta usar as áreas. Pelas áreas fica uma resolução super rápida. Beleza? Pode rabiscar também no papel, sem problema. Quem quiser rabisca, pega o rabisco e joga lá no grupo. A parte mais difícil aí é conseguir traduzir o enigma em forma de problema. Não diria nem que é difícil, mas depois vocês podem até dar a impressão de vocês sobre isso, assim, né?
Se alguém for conseguindo algum progresso, vai mandando para mim. Uma coisa interessante desse problema é, é que a trajetória na figura ao lado ali não é retilínea, né? E uma coisa que você poderia perguntar é: faz diferença se fosse retilíneo ou não? É uma pergunta interessante. No meu diagrama eu fiz uma linha reta bonitinha. Mas se o movimento não fosse linha reta bonitinha, a análise vale assim mesmo? É uma boa pergunta. Depois, se alguém quiser se arriscar, responde para mim, tá? Faz diferença se a trajetória não for retinha bonitinha? É. Aham. Aham. Uhum. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Tô conseguindo ver. E aí, isso mostra que se um gasta mais um dia, o outro necessariamente vai gastar 4 dias? Não, tô não. Tá- Cara, aqui pra mim tá pequenininho mesmo, cara. Ah, tá. Aham, tô conseguindo ver. Sim, claro. Sim. Aí você tá extrapolando a ideia, certo? Sim. Uhum. Sim, sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu colocar aqui então. É, eu vou colocar o primeiro esquema tradicional, que seria o quê? Eu vou usar o fato de que um vai gastar o dobro da velocidade do outro, certo? Então, se um, por exemplo, se eu puder representar assim, o outro eu vou ter que representar assim.
Mais ou menos, né? Tentar arrastar um pouco. Tá bom aí? Então, esse retângulo aqui espichadão é o de velocidadezinha v, e o retângulo esticadão é o de velocidade 2v. Repara que eles têm a mesma área, tá certo? O que não é mistério é que, em relação ao movimento de A a B, o tempo gasto pelo de velocidade 2v é metade do tempo gasto pelo de velocidade v, tá certo? Então, essa é uma maneira de começar o problema. Eu estou fazendo diferente do que o Bruno fez, tá? O que acontece é que, repara, esse retângulo aqui que está em pé, ele representa todo o deslocamento. O que a questão está descrevendo é que eles vão se encontrar antes dele terminar, ou seja, eu posso fazer isso aqui, ó. Um pouquinho antes dele acabar, ele vai ter andado 2/3 da distância toda, ou a gente pode dizer que ele andou o dobro do que o primeiro andou. E a gente pode usar a nomenclatura que a gente já estava usando antes. X aqui, ops, e X aqui. Beleza? Então, o de baixo andou X, ou seja, quem estava na velocidade V andou X, e quem estava ao dobro andou isso tudo aqui, ou seja, andou 2x. Então, bate com a questão. E, obviamente, se o primeiro andou 2x, quanto falta para ele terminar? Falta x. Tá certo? Porque eu dividi o trajeto em 3 partes iguais. Significa, então, que isso daqui é um belo x sobre 2. E isso aqui também é um belo x sobre 2. Aí você diz assim, ora, se isso aqui é x, isso aqui é x sobre 2, isso aqui é o quê? X mais x sobre 2. Porque repara que eu tenho a metade do trajeto, isso quando o primeiro completa, quando o mais rápido completa, o que vem mais lento ainda está na metade do caminho, certo? Ainda falta para ele a outra metade, tudo bem? E se para x sobre 2 ele gasta um dia, ele está dizendo um dia, né? Um dia. Vou fazer esse serviço completo. Se aqui ele gasta um dia, e aí você vai usar a lógica das áreas, que é o quê? Eu estou falando de retângulos de mesma altura. Retângulo de mesma altura, aquele que tem o dobro da área vai ter o dobro da base, ou seja, x vai ter o dobro da base de x sobre 2. Significa então o seguinte, que essa medida aqui é 2. Eu vou fazer o serviço completo, vamos calcular. Isso vai significar o quê? Que o que está mais rápido gastou 3 dias para fazer isso. Por quê? Porque o último terço ele levou um dia. Significa que para cada terço ele leva um dia, então para os 2 terços iniciais ele levou 2 dias. Então, quem está de cestos vazios faz uma viagem de 3 dias. Quem está de cestos cheios vai fazer uma viagem no dobro do tempo, ou seja, em 6 dias. Significa então que esse pedação aqui vai ser coberto em 3 dias. E aí, naturalmente, o que era um dia para um cara, um dia para quem estava de cestos vazios, se transforma em 4 dias
para quem está de cesto cheio. Então, com isso você mostra que um dia aqui, para completar, vão equivaler a 4 dias lá para completar, ou seja, com cestos vazios mais um dia, com cestos cheios 4 vezes mais, ou seja, 4 dias. E com isso tu fecha a questão. Tudo bem, gente? Sim, sim. Na verdade, a solução que você fez está corretíssima. É isso mesmo. É que o que eu quis fazer é partir de alguma coisa já conhecida, que era o quê? Essa relação de velocidade e dobro de velocidade. Então a gente sabe que o tempo total que um leva, o outro vai levar o dobro do tempo total. E aí vira só um jogo de completar lacunas, tá? Poderia fazer o que você fez. Bom, se para x sobre 2 equivale a um dia, quanto x sobre 2 tem aqui dentro? Tem 3x sobre 2 aqui. Então é para cada x sobre 2 um dia, então é 1 aqui mais 3 dias aqui. Que é o que a gente acabou concluindo da mesma forma. Tá certo? Então assim, com isso a gente fecha aqui e esse problema é um problema que estava rolando há algum tempo, assim. E às vezes os alunos ficam com medo quando leem esse problema, acham que ele é super difícil, e na verdade não. Em particular, usando esse método, ele fica muito simples até. Tá? Fica um problema bem caseiro. E eu posso até encorajar vocês a pensarem o seguinte. Sim. Sim. Exato. 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 É basicamente isso. O fato é que aqui o que eu fiz diferente de você foi, ao considerar que para quem vem de cestos vazios, ele precisou de um dia a mais para terminar, você percebeu o seguinte, espera aí, se ele precisou de um dia para fazer x sobre 2, para fazer x ele precisaria de 2. Então ele fez tudo em 3 dias. Se ele fez tudo em 3 dias, quem usa metade da velocidade vai fazer tudo em 6 dias. E aí foi só um jogo de completar. Mas o que você fez está super correto, é isso mesmo. Quer dizer, você tem duas saídas aí. Você pode ir para frente ou ir para trás. Você foi para frente ou fui para trás. Tá? Então, assim, completando o que eu estava dizendo, uma coisa que vocês podem tentar pensar também, e eu sugiro e se a relação de velocidade não fosse de 1 para 2? Se fosse de 1 para 3 ou 2 para 3, o que mudaria o resultado? Eu aconselho que vocês façam isso, beleza? Porque aí vocês vão perceber que não é difícil olhar para cá e ver o seguinte, quando eu pego a velocidade e olho a relação de 1 para 2, os tempos estão em relação de 1 para 4, isso começa a te sugerir alguma coisa. E é uma pergunta interessante e se a velocidade fosse de 1 para 3, será que o tempo seria de 1 para 9? Então, assim, é legal você tentar descobrir relações mais gerais, tá? Mas eu confesso que você tentar fazer esse problema sem usar essa regrinha das áreas, você tem que saber fazer essas contas aí, porque assim, não é tão imediato, nem tão simples não. Porque o ponto é como você consegue ajeitar as coisas para chegar onde você quer, cara. Esse é o problema aí, né? O que você está querendo mostrar? E aí como é que você consegue combinar as equações para chegar lá? É como a gente fez no exemplo lá dos turistas. Olhou para um cálculo, para uma fórmula, para uma equação, como que você consegue ajeitar para obter o que você quer? Isso nem sempre é simples, tá? E
esse método das áreas, eu não sei o que, que vocês acham assim. Se vocês puderem, botam no chat aí. Mas eu acho que para esse problema também, pô, esse método ele encaixa assim como uma luva. Fica uma coisa assim, fica bonito, fica elegante, super simples, tá? E você consegue resolver um problema que é aparentemente difícil e assustador, tá? E é um problema que eu acho super legalzinho, bastante interessante, tá? Agora contando um pouco de história, esse problema ele foi um problema que eu descobri por acaso de um indiano, só que o problema do indiano não era um enigma, era um problema. Só que eu achei tão maneiro o problema que eu falei, pô, esse problema merece ser um enigma. E aí eu bolei esse enigma pro problema. Porque eu acho que é legal você ter um enigma, porque você, às vezes, a gente fica preocupado em resolver um problema. Quando que eu acho que muitas vezes é mais interessante descobrir um problema numa situação. E eu acho que isso tem muito de didático também, porque eu acredito que a maioria aqui vai se tornar professor de um jeito ou de outro, né? Pode ser nível médio, nível superior, enfim. Eu acho que o professor também é um cara que tem que descobrir problemas em situações. Eu acho que isso é legal, assim, exercitar isso. Olhar para uma coisa e descobrir uma pergunta que você pode fazer em cima disso. Então esse enigma tem um pouco essa aura assim de olhando para ele, como é que eu consigo extrair um problema dele, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou voltar agora lá para minha sala.